Então, boa tarde. Lembrando, hoje a gente começa aí mais uma aula de resistência dos materiais. Resistência dos materiais do quarto médio. Vou apresentar minha tela e gostaria de saber se vocês estão conseguindo ver, tá? Já estão conseguindo ver? Sim. Gente. Quarto médio integrado, tá? Então é o seguinte, gente, a gente está vendo, eu vi na última aula com vocês, né, foi até uma aula bastante rápida, a questão de equilíbrio de corpos rígidos, onde eu dei o seguinte exemplo, tá? Que a gente tinha uma gangorra lá e eu queria saber qual era o momento que ela atua nessa gangorra, se ela ia estar em equilíbrio ou não. Eu acredito que todos vocês já devem ter visto esse problema na disciplina de física, então essa parte que a gente está vendo é mais uma revisão conceitual com aplicações na engenharia estrutural desses conceitos de física, tá? Hoje a gente começa, né, ou continua com um novo conceito, né, que não é tão novo assim, a gente só vai visualizar ele de uma forma nova, que é o seguinte, ó. Imagine agora que eu tenho o seguinte problema. Eu tenho isso aqui, ó. Tem uma estrutura, tá? Eu sempre gosto de usar como exemplo. Vocês já estão acostumados a uma caixa d'água. E imagine aqui que ela está centrada. Ela está no meio entre esse pilar e aquele. No total aqui eu tenho, por exemplo, 4 metros de comprimento. E ela tem 2 metros para cada lado, tá? Ou seja, se essa caixa d'água pesa 2.000 litros, a gente já conversou sobre isso, quanto é que cada pilar, quanto é da carga dela que vai? Para esse Mil primeiro para cada. pilar, oi? 1.000 para cada. 1.000 para cada, não é isso? Então, o que é que acontece, né? A gente também já conversou sobre isso aqui. Se eu puxo ela para cá, o que é que acontece? Continua sendo 1.000 para cada? Não. Não, né? Então, até o momento que ela chegar aqui, né? Se ela ficar aqui no meio, o que é que vai acontecer? Aí vai precisar nem do outro pilar. Ela, O peso vai ficar tudo para um lado só. exatamente. Então, pronto, o que é que a gente tem que saber? A gente tem que saber quanto é essa carga, né? A gente sabe que ela varia, mas a gente precisa saber o que é essa carga. Percebam só o que é que acontece, ó. Imagine que eu tenho esse problema aqui, ó. Eu tenho Eu sempre gosto de usar esse exemplo, tá? Tenho aqui minha régua lá, né? Como eu já passei para vocês. Uma pessoa vem aqui e aplica uma carga com força de 1 quilo. Aqui no meio. O que é que acontece? Aí você está segurando a régua, tá? Aqui está a sua mão e aqui está a sua outra mão. Essa mãozinha está bem feia aqui, mas não tem problema não. Imagina isso aqui seja uma mão, tá? Aí sim. Parece a mão de um alienígena, né? Mas imagino que seja a sua, tá? O que é que acontece? Se a gente... Com quantos quilos você vai ter que empurrar isso aqui? Vocês já responderam, né? Aqui você tem que empurrar com meio quilo e aqui com meio quilo, não é isso? Isso. Para manter estável, né? Para manter estável. A gente tá aqui seja a mão dos meninos, viu? As meninas aí da... Imagino que não seja de vocês. O que é que acontece? Se eu mudar essa carga de lugar e continuar empurrando com os mesmos meio quilo, o que é que vai acontecer?
A mão esquerda é precisa aplicar uma força maior. Como é? A mão esquerda, no meu caso aqui, a esquerda vai ter que precisar aplicar uma força maior. Exatamente. Essa força, ela pode ser qualquer força, ou essa força, ou existe uma combinação entre essas duas forças aqui, que exatamente elas mantêm isso aqui em equilíbrio. Ou pode ser qualquer força, qualquer força. O que é que vocês acham? Acho que deve ser combinado, não? Combinada, mas pode ser, por exemplo, a primeira coisa que a gente tem que saber é essas forças somadas têm que dar quanto? 1 quilo? 1 quilo. Mas pode ser, por exemplo, qualquer força, aqui pode ser 0,7, aqui 0,3, aqui 0,8, aqui 0,2, dá no mesmo. O que é que vocês acham? Não. O lado que está recebendo maior carga tem que estar quase, ou até igual o peso. Por exemplo, se eu botar aqui 0,6 e 0,4, isso aqui vai ficar em equilíbrio? Não, vai. Mais ou menos. Vai Não. não. Ou, Mas não. se eu botar 0,7 e aqui 0,3, vai ficar em equilíbrio? Não. Não? Eu Por acho que que não? aí já vai, não? É isso que eu estou dizendo a vocês. Perceberam que a gente não consegue. A gente tá. Existe esse princípio aqui, né? Que a gente sabe que a soma delas tem que dar 1 quilo. Só que o que acontece? Não é somente isso. Existe uma combinação, né? Existe uma combinação perfeita entre essas duas cargas que vai fazer com que isso aqui fique em equilíbrio de acordo com a distância que essa carga tem desse ponto de aplicação. Entenderam isso? Ou seja, só existe uma combinação de carga que ela vai ficar lá em equilíbrio. Ó, aqui está em equilíbrio, né? Aí, digamos que eu estou com uma força aqui no meio, ó. Eu estou com uma combinação perfeita. Se eu tirar um pouquinho dessa e colocar mais nessa, ela gira para esse lado. Se eu colocar um pouquinho mais dessa e tirar um pouquinho mais dessa, ela gira para o outro lado. Vocês entenderam? Entendi. Então, só existe uma combinação, tá? Perfeita. Por que a gente famosa balança de 2 pratos, né? Oi? É aquela famosa balança de 2 pratos, né? Exatamente. Exatamente, né? Só que aqui, aquela balança de 2 pratos, ela é bem parecida com aquele primeiro problema que a gente tinha, né? Aqui, o que é que a gente tem? A gente tem 2 apoios, mas o princípio ele é o mesmo, tá? Então, o que é que acontece? Por que é importante que a gente ache qual é essa combinação perfeita de forças que a gente tem que fazer para cima para que isso fique em equilíbrio? Porque a gente já viu isso aqui, ó. A força que a gente faz para manter isso aqui para cima é a mesma força que essa minha régua, né, transmite para as minhas mãos. Então, se a gente levar isso aqui para esse problema da estrutura, o que é que acontece? A carga que os pilares fazem na minha viga é exatamente igual às cargas que a minha viga faz nos pilares, né? O princípio da ação e reação. Todo mundo entendeu isso aqui? Sim. Pronto. Então, vamos usar todos esses princípios que a gente viu para achar isso aqui, ó. Veja só. O que é que acontece? Isso aqui, né, a gente já sabe quanto é que vai dar o resultado, então eu vou começar a trabalhar com vocês dessa forma aqui. Esse daqui é o nosso problema real. Tá? Rapidinho, viu? Uhum. Rapidinho, só. Esse aqui é o nosso problema real. O que é que a gente vai fazer com ele? A gente vai, ó, transformar ele em um modelo estrutural. Tá? O que é esse modelo estrutural? É a gente transformar isso aqui numa abstração, né, física, matemática, para que a gente possa fazer as nossas contas.
Perceba o seguinte, a gente já consegue resolver esse problema sem fazer conta nenhuma. Mas para que serve o nosso modelo? Nosso modelo serve justamente para que a gente possa calcular de uma forma geral, tá? Então, lá na prática, a gente já consegue fazer, né, e tudo mais. Então, esse modelo aqui é o modelo físico que a gente utiliza, transformando o que era uma caixa d'água numa fossa e transformando o que era pilares em reações, tá? Ou em apoios, né, em apoios. E o que é que a gente vai fazer? Isso aqui tem 2.000 kg força e isso aqui são apoios. Isso a gente chama de modelo estrutural. Só que veja só, a gente transformou a nossa caixa d'água numa força, porque de fato, né, a gente considera que ela é um elemento que faz uma força na nossa viga. Mas o pilar, ele faz o que na nossa viga também? O que é que ele faz com a nossa viga? Ele Empurra empurra através de quê? Né? Essa caixa d'água aqui está a fazendo caixa. força para baixo. O pilar faz o quê na nossa caixa d'água? Ou na nossa viga? O que é que o pilar faz na viga? Se a caixa d'água faz uma força para baixo, o pilar faz o quê? Uma pra cima. Uma força para cima. Não é isso? Então, o que é que a gente faz? A gente transforma o nosso modelo estrutural em um diagrama de corpo livre. O que é um diagrama de corpo livre? É quando a gente tem somente o nosso corpo, né, o corpo lá que a gente está, e ele está livre, né? Só que onde a gente tem alguma interação com o exterior, a gente transforma aquilo ali numa carga, ó, numa força, tá? Então, o nosso problema é esse aqui, ó, uma força aplicada no meio e duas forças que são aplicadas para cima, que eu vou chamar aqui de reações, RA e aqui RB, tá? Eu tirei meus pilares, transformei meus pilares no apoio, e os meus apoios, na verdade, são forças, né? Qualquer parte da estrutura que você pegar, você pode transformar ela num diagrama de corpo livre, transformando ela, né, no seu modelo lá e nas cargas que você tem dos elementos atuando sobre ela. Todo mundo entendeu isso aqui ou alguém não entendeu? Hã? Entenderam ou não, gente? Entendi. É mentira de Moisés. Não, pô, na esperança aqui eu entendi. Espera aí, vem o carro. Deixa eu falar aqui. Não, dá uma explicadinha aí de novo, por favor, professor. Aí tu não entende e o problema é meu, velho. Pera aí, Major. Vamos lá, gente, tá? É o seguinte, ó. A gente transformou isso aqui num modelo estrutural. Certo? O modelo estrutural é o seguinte, aqui a gente tem os pilares que funcionam como apoio. Então, eu desenhei esses pilares aqui. Entendeu? Como se fosse apoio, né? Vocês estão entendendo? Isso. Uhum. Aí, o que é que aconteceu? Só que, o que é que eu fiz, ó? Essa caixa d'água daqui, ela está fazendo uma força. Eu vou considerar somente a viga aqui. Na vida. Essa caixa d'água está fazendo uma força aqui. E aqui é uma parte da estrutura também, mas está fazendo uma força para cima nesse ponto. Exato. Certo? Eu poderia ter isso aqui, ó. Poderia ter, por exemplo, aqui ia ser um pilar, aqui ia ser outro. O que é que eu ia fazer? Tá? Isso aqui é uma estrutura, enfim. Eu iria transformar isso aqui. O que é que eu ia fazer? Tirava, né? Eu tiro. Qual é a interação que a minha estrutura tem com o exterior? A interação que minha estrutura tem com o exterior é essa daqui, ó. Eu tenho duas cargas sendo aplicadas aqui, tá? E aqui. O que é que eu fiz? Eu tirei aqueles pilares e coloquei as cargas correspondentes àqueles pilares. Aqui a mesma coisa, ó. O que é que eu fiz? Coloquei, tirei, né, os meus pilares e coloquei as cargas para cima. Então, tanto faz, na verdade, né?
O que a gente tem ali são interações de forças que estão chegando no meu elemento estrutural. Se eu tiver uma pessoa aqui, eu posso tirar uma pessoa e colocar uma força, porque a gente está resolvendo o problema mecânico, a gente está resolvendo o problema de equilíbrio da minha estrutura. Então, o que é que eu faço? Eu tiro tudo que está interagindo sobre aquele elemento que eu quero trabalhar nele e coloco como se fossem forças. Entenderam? Entendi. Então, o que é que eu fiz aqui? Ó? Eu coloquei RA e RB e aqui 2.000 quilos. Por que aqui eu coloquei RA e aqui eu coloquei RB? Porque eu não conheço RA e RB. Então, são incógnitas do meu problema. Eu poderia chamar de X, Y, tanto faz. Isso aqui são forças que eu não conheço, tá? Claro, nesse problema em específico aqui, a gente sabe quanto é. Mas se aqui passar de 2 metros para 1,5 e aqui vier para 2,5, a gente sabe quanto é? Não. Tá? Então, o que é que acontece? Ó? A diferença das minhas ações, do que eu chamo de ação para reação, é porque as minhas ações normalmente eu conheço, as minhas reações eu não conheço. Mas elas são forças que estão interagindo ali entre os elementos estruturais, tá? E os elementos que a gente tem aplicando força na minha estrutura. Então, eu não sei, tá? Quem é RA e RB. Na verdade, a gente já sabe, né? Eu vou fazer só para a gente confirmar matematicamente isso. Mas eu sei que o quê? Ó? O que é que eu sei sobre RA e RB? Eu sei que RA mais RB tem que dar quanto? 2.000 2.000. quilograma força. Isso aqui diz o seguinte, que, ó, quando eu tenho as minhas forças aplicadas para cima e a força aplicada para baixo, eu estou dizendo que o meu objeto ele não vai transladar, ele não vai nem para cima, nem vai para baixo, nem vai para um lado, nem vai para o outro, tá? Mas, por exemplo, né, imagine que aqui está no meio. Se eu tiver aqui 1.500 quilos, e aqui eu tiver 500 kg força, o que é que vai acontecer? Está em equilíbrio? Não. Não. Ele não vai para cima nem vai para baixo, mas vai acontecer o que com ele? O lado direito vai descer, né? O lado direito Ele desce. desce. De 500. Ele gira, não é isso? Ele gira, ó. Então, 2.000 quilos aqui, coloca isso aqui para cima, né? Como essa força aqui é maior, vai ficar girando ali, né? Eu tenho essa força para baixo que não deixa ele subir, né? Como se fosse eu puxando aqui para baixo. Tenho essas duas, mas essa daqui é maior do que essa, então ó, ele vai ficar girando, né? Então, meu objeto vai girar. Para a gente isso não interessa, né? Mas o que interessa é a gente descobrir qual é o equilíbrio. Então, percebam, o que é que eu tenho aqui? Ó? Eu quero um conjunto de forças que, junto, somados, ele dê 2.000 quilos, mas eu quero um conjunto de forças também que ele não gire, tá? Que ele não gire. Vocês vão se formar, né? Vão ser técnicos em edificações, o cliente vai contratar vocês. Alguém aqui quer fazer um projeto para a viga ficar girando, né? Você entregar o projeto para o cliente, a sua viga vai ficar girando assim, não vai dar certo, né? Como eu já disse a vocês, se fosse outra área, oi. Pode falar. Se o cabo conseguir, ele é desenrolado mesmo, viu? É desenrolado. Mas existem situações que a viga precisa girar, que existe. Né? Se você fosse técnico em mecânica e fosse fazer uma grua, né? A grua tem a viga, ela precisa girar aqui, precisa girar para cima, para baixo. Fazer uma ponte rolante, ela precisa girar. Se você fosse técnico em manutenção de eletrodoméstico, um ventilador ele tem na hélice, enfim, né? Mas uma casa, ninguém quer que a viga fique girando, pelo menos ninguém normal, né? Até hoje. Então a gente quer, a não ser que o arquiteto, né? Ah, eu quero que a viga gire, que o arquiteto gosta, né? De coisa para rir. É cheio de onda. Cheio de onda, né? Não vou dizer nada aí, Anne, não, tá? Não, jamais. Mas arquiteto tem umas coisinhas assim que é chatinho, né?
gosta de inventar coisa, botar umas plantinhas, negócio. Podendo fazer assim, uma casa quadradinha normal. Ó, aqui 2 metros e aqui 4 metros, né? Exato. Vamos lá. A gente quer que a viga fique girando assim, ó. Quer? Não. Não, né? Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, ó, o momento, a gente viu o momento, né, nas outras aulas, o momento de todas as forças em relação a esse ponto aqui, que é o ponto A, ele tem que dar quanto? Quem Quanto é? que... Não. Não, 1000. 1000. Não, o momento. Vocês lembram que a gente Ah. calculou? Aqui, a gente calculava o momento dessa força e o dessa, tinha que dar quanto? Para estar em equilíbrio? Não, peraí que eu tô voando. Vocês lembram que na última aula eu passei uma atividade para vocês que a gente tinha isso aqui, a gente calculava o momento dessa força em relação a isso e o momento dessa força em relação a isso. Se esse momento é zero. tinha que dar 0 para estar em equilíbrio, lembram? Força vezes o braço e a alavanca aqui, mas a força vezes o braço e a alavanca desse lado tinha que dar 0. Então, a gente vai calcular os momentos em relação a esse ponto aqui, ó. Como é que a gente calcula o momento? Momento. Ele é igual a força vezes a distância, né? Então, por exemplo, o que é um momento? É justamente aquilo que faz girar, né? Então, ó, quando eu calculo o momento dessa força daqui, eu acho que vocês lembram, ó, que eu disse para vocês o seguinte. Ó, toda vez que uma força faz girar nesse sentido, eu digo que é positivo, e aqui é negativo. Eu preciso de uma referência assim como eu preciso das referências das forças. As forças que estão para cima, eu chamo elas de positivas, as que estão para baixo eu chamo de negativo. Então, se eu tenho aqui, ó, por exemplo, esse aqui é o meu eixo, né? E essa minha força gira para esse lado aqui, qual é o valor do momento? Positivo ou negativo? Negativo. Negativo. É positivo, no caso, é porque fica ao contrário. Tá botando. Ó, exatamente. E se for para esse lado, negativo. Não tem nada a ver, ó, por exemplo, eu posso fazer uma força aqui para cima, que está no sentido positivo. Eu posso fazer uma força aqui para baixo, que está no sentido positivo também. Vocês têm que ver qual é a rotação que ele vai causar. Não tem nada a ver se a força está para cima ou está para baixo. Tá? Então, por exemplo, ó, eu quero calcular agora, meu problema é calcular todos os momentos em relação ao ponto A. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que eu estou segurando meu ponto A e vou calcular qual é o momento de cada força dessa, que ele vai fazer justamente a tendência de rotação. Então, o que é que eu faço? Eu pego a distância da força em relação ao ponto A e multiplico essa distância pelo valor da força. E o sinal vai ser de acordo com o sentido da rotação que eu estou dando aqui. Entenderam isso? Entendi. Então, vamos lá. Ó. O primeiro momento que eu vou calcular... Eita. Isso aqui, né, vamos considerar que a gente não conhece. O momento da força é RB. RB está aqui, distância do ponto A. 4 metros. O sentido de rotação dela é positivo ou negativo? RB. Positivo. Girar assim, né? Ou assim, primeiro ou segundo? Primeiro. Então, qual é o momento de RB? O momento de RB vai ser igual a RB, que é o valor da força, vezes 4 metros. E qual é o sentido positivo? Né? O momento de RB em relação a A é esse daqui. Então, eu vou colocar aqui, ó, esse primeiro momento, ó. E vou chamar isso aqui de momento de RB em relação a A. Certo? Certo.
Essa minha força daqui agora, de 2.000 quilogramas, qual é a distância dela para a água? 2 metros. 2 metros. Qual é o sentido dela? Positivo ou negativo? Por RA? Ela vai girar assim ou assim? Negativo. 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 Então, qual é o valor do momento? Ó, menos Menos 2.000 quilograma de força. quilogramas força vezes 2 metros. Certo? Isso daqui vai ser Porra, meu irmão. momento da força em relação à água. Entenderam? Tô entendendo. E agora, qual é o momento dessa força RA aqui? Qual é a distância da força RA em relação à água? RA. Qual é a distância? 2? É 2? Sei lá. Esse aqui é o ponto, né, que eu estou girando ela. Eu aplico uma força aqui. Qual é a distância dessa força para esse ponto? 0. 0. Então, mais Eu RA vezes 0 metro. Pegadinha, Ou seja, eu não consigo. Por que que eu não consigo? Ó, essa caneta eu consigo girar aqui, eu consigo girar aqui, consigo girar aqui, consigo girar aqui. Por que eu não consigo girar aqui? Por quê? Como é? É impossível, sei lá. Por quê? Por que é impossível? Porque é o eixo de rotação aí. O Gabi falou porque tá preso. Porque a distância é 0. Quando eu não tenho braço e alavanca, eu não consigo girar. E quanto maior meu braço e alavanca, mais fácil girar. Por quê? Porque independente da força, né? Se a força for a mesma, o meu braço e alavanca, ele aumenta. Então, o que interessa para mim a rotação não é somente a força, mas também o braço e alavanca, né? Tanto é que, por exemplo, tem um pino aqui, eu não consigo, estou tentando aqui, não consigo tirar ele daqui, né? Levantar alguma coisa. O que é que eu faço? Vem um cano aqui por fora, para aumentar meu braço e alavanca, eu consigo facilmente levantar isso aqui, né? Então, esse princípio é o princípio do momento, né? Aí, vamos lá. Essa soma aqui de momentos precisa dar quanto para essa viga não ficar girando? 2.000 quilograma de força. Quanto é? 0. Acontece. Precisa dar 0. Isso aqui precisa dar 0 quilogramas de força vezes metro. Não, tá? entendi não. Repita aí, por favor. Sim, Ó. Deixa eu só vir para cá, tá? Então, o que é que acontece, ó? Lembrando que isso aqui, ó, momento de RA em relação a A. 0 quilogramas de força, tá? Então, o que é que eu tenho aqui? Eu vou escrever essa equação de uma forma melhor, ó. 4RB, né? Metro. 4 vezes RB, metro. Menos 4.000 quilograma força vezes metro é igual a 0 quilograma de força. Todo mundo concorda com isso aqui? Sim. 4 RBMV. O que é que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou Isso pegar é o vezes M, é? RB? vezes metro, né? Porque esse 4 eu passei para frente, só ficou o metro aqui. Tô ligado. É a unidade, só a unidade, tá? Sempre trabalhem com as unidades, gente. Vai mandar isso Sempre depois trabalhem. pro Classroom, né, professor? Oi? É botar isso lá na sala, né? Boto. O que é que acontece? Estou passando isso aqui pro lado de cá. RB, vou cortar metro agora com metro. Esse metro corta com metro. RB vai ser igual a quanto? É 1.000 1.000 quilograma de força. Ou seja, eu já achei quem é RB. Né? Beleza. Achei aqui quem era RB. E agora eu preciso achar quem é quem? RA. RA.
Só que eu sei que RA mais RB é igual a quanto? 4.000 Não, quilogramas. 2.000, né? 2.000. O que é que eu faço? Eu tenho essas duas equações aqui agora. Ó. Esse 4.000 veio de onde, homem? 4.000 é por causa do momento, eu acho que ele viu, né? Lembra que a caixa d'água é de 2.000 quilos. O que é que eu faço? Ah, ele Vou vai pegar essa equação. Dá um espacinho aqui agora, né? Eu venho aqui e substituo 1.000. Quem vai ser RA? 1.000 1.000. quilogramas força. Exatamente. Eu vou ter aqui que o meu RA, ele também vai ser 1.000. O que é que eu achei aqui? Eu achei a combinação de cargas exatamente e ali não vai nem para cima nem para baixo nem vai girar. Entenderam? Então isso aqui, ó, essa combinação de cargas faz com que o meu corpo ele permaneça em equilíbrio, tanto translacional como rotacional. Então ele nem sobe nem desce, nem gira para um lado nem para o outro. Tranquilo? Todo mundo entendeu? Esquilo. Marrom, marrom. Marrom? Peraí, deixa eu tirar um print. Menos. Eu vou passar isso aqui lá no grupo. Oh, meu Deus. Tá bom. Vamos lá, é o seguinte, eu vou pegar o mesmo problema aqui, o mesmo problema. O problema é grande, né? Agora, vou ter que fazer de novo aqui, porque deixei tá aí, tá complicado. Esse jeito aí, bicho, tá um negócio. Ah, tá com psicológico ruim aqui de topografia, rapaz. E de ano. Aquele negócio. Não, Ian tá fácil demais. Topografia é fácil demais. Vou aprender. É fácil. Vocês, os melhores, vocês a turma de IF, pô, a melhor turma do melhor IF, do melhor campo do Brasil aqui. Vocês Porra. tendo problema com topografia, gente, pelo amor de Deus. Na topografia é bom. Os melhores alunos aí, pô, não tem. Eu tenho para mim que dentro desse Brasil afora aí, não tem turma melhor do que essa, não. Não existe mesmo, não. Não tem aluno melhor do que vocês, não. Não tem engenheiro melhor do que Luciano Vitor, não. O empresário da Serra da Moeda. Tá vendo? É doido. Coordenador topado. Ó, É. Vai liberar o ônibus pra nós. Soma a cada 2 anos. pra nós mesmo, né? Que eu vou também, eu vou ficar aí. O ônibus não tá podendo rodar, não. Diga eles aí, Vitor. Cala a boca. Nem a van. A gente pede um ônibus para uma prefeitura. Ó, vamos lá agora. A mesma coisa, tá? Mesma coisa. Só que agora é o seguinte, você fez lá a sua viga, você disse, não, eu não quero minha viga rodando em relação ao ponto A, não. Você quer ela rodando em relação ao ponto B? Não. Não. Vamos fazer a mesma coisa, então. Então, aqui a gente tem, ó, RA mais RB, a gente sabe que tem que ser quanto? 2.000 2000. quilograma força. Exatamente, né? Essa distância aqui, ó, peraí, deixa eu botar logo, né? Peraí. Uma turma dessa, pô, vai passar todo mundo em medicina na federal no final do ano. Na federal, agora sou o mesmo. Ó, aqui 2 metros, aqui 4 metros, beleza? Então vamos lá, a gente já tem essa informação aqui. Sim. A gente precisa agora de outro, lembrando aqui, tá? Seguinte, se for para esse lado aqui, o momento é positivo. Se for para esse momento é Negativo. negativo. Qual é o momento de RA em relação a B? 4 metros 4 Vezes quanto? vezes. vezes RB. RA vezes 4 metros. Eu só fui falar dessa turma que apareceu isso aqui, ó.
Positivo ou negativo? Positivo. Negativo. Negativo. RA, negativo. Exatamente. Presta atenção no seguinte, aqui, ó. Vou botar isso aqui. Isso aqui, ó, é o momento de RA em relação ao ponto B. Ou seja, se eu tenho isso aqui, essa força RB quer rodar isso aqui, ó, em relação ao ponto B, tá? Então, o momento de RA é em relação ao ponto B, porque essa força aqui pode ter um momento em relação a esse ponto, esse, mas eu quero em relação ao B, tá? Agora, a segunda, ó. Essa daqui, qual é o momento dessa força em relação ao ponto B? Vai ser quanto agora? Oi? E qual? Dessa daqui em azul. Já veio, já veio. 2. Mais quanto vezes quanto? E aí? 2.000 vezes quanto? E aí, gente? 2 Momento metros, 0. vezes 2 metros. Ó, a distância é 2 metros. A distância daqui para cá é 2 metros. Ó. A distância daqui para cá é 4 metros. Então, para a primeira, a gente usa 4 metros. Para a segunda, a gente usa 2. Qual é o sentido? Positivo. Por quê? Porque ele vai querer rodar assim. Ó. Entendeu? Então, isso daqui é momento da força em relação ao ponto B. Certo? E agora, essa força RB aqui, ó. Qual é a distância dela para o ponto B? 0. 0. Mais RB vezes 0 vezes metro. Para isso aí não ficar girando em relação ao ponto B, tem que dar quanto? 0. Eu falo isso porque é o seguinte, né? E vai que você, não uma estrutura civil, mas se você vai projetar alguma coisa que precisa girar, né? Precisa girar, você tem que colocar o valor daquele momento lá. Você está entendendo? Você vai colocar o valor daquele momento lá, né? Por exemplo, né, você tem você quer levantar algo aqui, né? Você está lá na obra. Aí chega lá alguma coisa que você precisa levantar. Vou fazer aqui esse problema para vocês, já pegando. Chega aqui, ó, você está lá na obra, tá? Aí chega um material aqui que você precisa levantar, né? Precisa suspender lá ele. Né? Precisa girar ele. O que acontece? Você pode colocar um calço aqui, vem com essa, com a alavanca, né? Por isso que a gente chama aqui de alavanca, e calcula quais são os momentos que vão atuar aqui, né? Por exemplo, você vai ter aqui uma força para baixo, né? Aqui precisa fazer uma força para cima, né? Uma força para cima. E aqui, né? Você sabe, né? Quanto é o momento de cada força dessa, né? E sabendo que isso aqui precisa fazer uma força para cima, esse peso aqui precisa fazer uma força para baixo, né? Então, digamos que você quer levantar aqui 1 tonelada, né? E aqui eu tenho, por exemplo, né, sei lá, 1 metro. Tá? Porque eu tenho 1 metro. Eu sei, né, que se eu colocar aqui um braço de alavanca, né, se eu aumentar, por exemplo, isso daqui em 10 vezes, né, se eu colocar 10 metros aqui, eu só preciso de 100 quilos aqui para levantar. 100 quilos, eu vou botar 0,1 tonelada força. Por quê? Porque esse meu momento, ó, em relação a esse ponto, esse meu momento aqui, ó, né, que vai ser 1 vezes
Eu quero girar em relação a esse eixo aqui. Então, eu sei que 1 vezes 1 é 1, né? Isso aqui é óbvio. Girando nesse sentido, né? Isso aqui vai ser igual a 0,1 vezes 10 girando nesse sentido aqui. Então, se eu colocar 100 quilos, ele fica em equilíbrio. Se eu colocar 101, eu consigo levantar, tá? Então, isso aqui acontece, né? Quando você chega, por exemplo, você está na obra, chega um guindaste para levantar uma viga, uma coisa, né? Então, ó, por exemplo, a montagem de pré-moldado. Você vai fazer a montagem de pré-moldado, você precisa calcular quais são os momentos que estão atuando aqui, né? Para que isso tudo permaneça em equilíbrio. Né? Lá na obra você tem que saber quais são os momentos, as forças. O braço e a alavanca, se o braço estiver assim, se estiver deitado, isso aqui muda. Enfim, né? Outra questão, ó, ponte rolante, né? Uma ponte rolante é uma estrutura que, se você for projetar, o que é que acontece? Ó? Isso aqui é uma ponte rolante, dentro lá de uma fábrica, de qualquer coisa. Isso aqui é uma viga, né? Uma viga de aço. E aqui, ó, deixa eu tirar isso aqui, é só um exemplo, né? Depois eu. Isso aqui é uma viga de aço. O que é que acontece, ó? Essa viga tem um gancho e aqui ele vai pendurar, né? Uma carga. E isso aqui vai se movendo, ó. Isso aqui, né? Isso aqui não fica aqui. Esse gancho, ele anda aqui, então uma hora essa carga pode estar aqui, outra hora essa carga pode estar aqui, outra hora essa carga pode estar aqui. E isso aqui muda de posição ao contínuo, elas vão ser transferidas para essa estrutura e para essa. Então, você precisa entender de resistência dos materiais, essa distribuição de cargas, para fazer as operações, numa obra, numa indústria, para fazer suas contas, tá? São coisas que estão aí no dia a dia de quem trabalha na área técnica. Tranquilo? Então, o que é que a gente fez? Ó, a gente calculou os nossos momentos, né? Só relembrando, o momento agora é em relação ao ponto B, eu pego o braço de alavanca, né, dessa força aqui, ó, que é essa distância, né, que é 4 metros, vezes a força. Então, ela está gerando esse momento aqui em relação ao ponto B. A segunda gera esse momento aqui, ó. A distância é essa e a carga é para baixo. E a terceira não gera nada porque está aqui na linha de ação, a distância é nula. Então, isso aqui, ó, matematicamente, né, eu consigo calcular, né? E assim, isso aqui é um exemplo, aqueles exemplos que eu dei para vocês são exemplos de obra, essas coisas. Se você pega um alicate, se você pega um cortador de unha, o princípio é o mesmo, né? Porque a gente pega aqui na ponta, eu já falei isso aqui para vocês, porque aumenta o braço e a alavanca, né, em relação a isso aqui, ó, a força aqui vai ser bem maior. Um cortador de unhas, né? Ah, professor, não quero ser técnico de edificações, não, quero ser manicure. Vai usar o cortador de unha, vai utilizar o princípio do momento aqui. Você não vai aplicar a carga aqui, né? Você não vai aplicar a carga aqui. Você vai aplicar a carga aqui nessa ponta, né? Então, a pessoa faz isso aqui naturalmente, mas às vezes sem entender fisicamente o que é está acontecendo, tá? Então, claro que existem profissões que você vai calcular isso mais ou menos, mas você precisa entender o princípio. Até dentro do próprio do próprio profissional de edificações. Vai ter profissional que vai fazer cálculo, né? Tá lá no escritório fazendo cálculo toda hora disso aqui, né? Fazendo projeto de estrutura. E vão ter profissionais que vão receber isso aqui na obra e vão precisar saber calcular para fazer as operações do dia a dia, tá? Então, resolvendo essa equação aqui, o que é que eu tenho? Eu tenho menos 4 RB metro mais 4.000 quilograma força metro. Isso aqui tem que ser igual a 0 quilograma força metro. Tá? Daqui eu tiro que RB é igual a quanto? Quanto é que RB precisa ser aqui para que, quando eu somar com isso aqui, dá 0?
Eu preciso de 4 o quê aqui para somar com isso aqui? 4.000, né? 4.000. 4.000. Né? 4 menos 4.000 mais 4.000 é igual a 0, né? Eu poderia passar esses 4.000 para lá e ficar menos 4RB igual a 4.000. Né? Se RB é 4.000, quanto é que é RA? Quanto é que é RA, gente? Mil. Tá? Então, assim, eu não sei se vocês já viram isso em física, mas isso aqui é um assunto difícil que a gente está vendo com aplicações, tá? Na engenharia estrutural. Ou seja, esse conjunto, né, de RA mais RB, esse conjunto de forças faz com que a nossa estrutura permaneça em equilíbrio, né? Então, por mais que a gente saiba que eles têm que ser RA e RB, e isso é natural para a gente precisa saber exatamente os valores de RA e RB para que isso não seja 1.000. Então, para essa estrutura não girar em relação ao ponto A ao ponto B, então em relação a qualquer outro ponto que a gente escolha, a gente precisa desse conjunto de forças, e ele é único, tá? Alguém tem alguma dúvida? E é assim mesmo, a gente vai pegando. Entendi aí, mais ou menos. Tô aprendendo. Daqui pra lá não Mais uns piora. 2 anos estudando isso aí, eu aprendo. Só mais 2. 2 anos? Eu posso preparar para enriquecer, Devagar e viu? sempre. Vai pra o quê? Para ficar rico. Porque 2 anos só é pouco mais. Meu Deus. Isso aqui tem gente que estuda a vida toda e ainda vai calcular, faz errado. Da R, imagina nós. Só em 2 semanas. Aí, em 2 anos. Bom, gente, então por hoje é só. Só vou dar uma organizada aqui para passar para o grupo, o Clássico, tá? Bom fim de semana, aproveitem. Valeu. Vão, aproveitem para estudar, para fazer isso aqui. Eu tenho certeza que vocês aí estão Tem que tirando usar o o fim de semana para descansar. É muito trabalho, na semana só. Eu tenho certeza que vocês estão tirando aí o fim de semana para ficar estudando, revisando os assuntos. Lógico. Exatamente. Nós somos nada, estudiosos. Moisés. Deixa eu só terminar aqui a aula. Mas Então, essa rua, velho.